centelha só, um grande fogo faz, queimando ao redor e a todos calor traz. O amor de Deus assim é. Se você quiser sentir um grande amor, amor sem fim, você vai transmitir. A primavera é a mais linda e verde estação, as aves a cantar e a flor que surge no botão. O amor de Deus assim é. Se você quiser sentir um grande amor, amor sem fim, você vai transmitir. Quero que você conheça a felicidade igual a que encontrei, que é a realidade. Do alto da montanha ao mundo vou falar que encontrei Jesus Senhor. Eu quero transmitir. Eu quero transmitir. Há quem procure um sentido pra viver, não há como achar no mundo um saber que é igual àquele que está em Jesus o Senhor, em Jesus o Redentor. O convite de Deus me alcançou, seu amor me transformou. O convite de Deus me alcançou, seu amor me transformou. Sua palavra é a minha luz. Quando sofri, Deus me amparou. Quando caí, Cristo me salvou.
nova vida me doou um sentido pra viver. E agora vou cantar, seu espírito me leva a louvar. O convite de Deus me alcançou, seu amor me transformou. O convite de Deus me alcançou, seu amor me transformou. Sua palavra é a minha luz. O convite de Deus me alcançou, seu amor me transformou. O convite de Deus me alcançou, seu amor me transformou. Sua palavra é a minha luz. Aquele que veio por mim e por você, o Verbo se fez homem, Filho de Deus, julgado pelos homens pra morrer em uma cruz, condenado por aqueles a quem veio salvar, humilhado, abatido e fatigado por nossos pecados, grande preço ele pagou. Mas não reclamou. Cruz sobre os ombros carregou, quanta angústia Jesus suportou no Calvário. Muito boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, bem-vindos a mais um nosso de culto nesta quarta-feira. Hoje, a partir do texto do Evangelho do final de semana, nós vamos meditar no tema quem é o mais importante. Essa discussão que os discípulos estavam tendo entre eles e como Jesus respondeu para eles e como Jesus responde isso para nós também hoje. A comunidade pode se sentar. Nós vamos iniciar louvando ao nosso Deus com o hino ao único que é digno de receber.
que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus, oramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Deus nos criou santos e perfeitos, mas por causa do pecado dos nossos primeiros pais, por causa do pecado de Adão e Eva, nós já nascemos imperfeitos e sempre ofendemos a Deus e provocamos a sua ira. Ele, no entanto, em grande misericórdia, veio em nosso socorro através do seu Filho Jesus Cristo. Todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e aceitam a oferta de perdão pela fé em Cristo são justificados por Ele. Por isso, convido a juntos agora nos colocarmos na presença do nosso Deus e confessarmos os nossos pecados. Senhor, reconheço que o pecado está no fundo do meu coração e em todo o meu ser. Muitas vezes me deixei seduzir por ele. Com tristeza, confesso que cometi muitos pecados contra Ti, por pensamentos, palavras e por ações, fazendo o que é errado ou deixando de fazer o que é certo. Reconheço que sou merecedor da Tua justa ira e castigo, mas também reconheço a Tua promessa de salvação através de Jesus Cristo. Nele deposito toda a minha esperança de perdão, vida e salvação. Por amor de Jesus, concede-me a Tua graça e fortalece-me pelo Teu Espírito Santo. Amém. Amados em Cristo, as promessas de Deus são verdadeiras. Ele nos afirma na sua santa palavra: quem crê no Filho tem a vida eterna. E o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Por isso, como ministro do Evangelho e com a autoridade da palavra de Deus, anuncio a cada um de vocês: a paz de Deus esteja em seus corações. Vocês estão perdoados de todos os seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos fazer a leitura responsiva do Salmo 54. Ó Deus, salva-me pelo Teu poder, livra-me com a Tua força. Ouve, ó Deus, a minha oração, escuta as minhas palavras. Pois os homens orgulhosos estão chegando para me atacar, homens violentos querem me matar. Eles não se importam com Deus. Eu sei que é o Senhor Deus quem me ajuda, sei que é Ele quem me defende. Que Deus faça com que a maldade dos meus inimigos se vire contra eles mesmos. Ele é fiel e por isso os destruirá. Ó Senhor Deus, de boa vontade eu te oferecerei sacrifícios e te louvarei porque és bom. Tu me livraste de todas as minhas aflições, e eu tenho visto a derrota dos meus inimigos. Glória ao Pai, e ao
Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Amado Pai Celestial, nós te pedimos, dá-nos antes de todas as outras coisas a Tua palavra. Permita que o Evangelho seja anunciado em todo o mundo de forma pura. Deixa também que seja aceito em fé, atue e viva em nós. Constrói o Teu reino entre nós por intermédio da Tua palavra e com o poder do Espírito Santo. Subordina a Ti o reino do diabo, para que ele não tenha mais poder sobre nós e destrói-o completamente. Elimina pecado, morte e inferno. Permita que vivamos em perfeita justiça e felicidade. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Podem sentar-se, nós vamos cantar o hino Dá-nos a Tua Palavra. A Tua palavra para podermos falar aos que estão afastados da verdade, fazer a Ti voltar. Palavra pura, libertadora, que aos homens traz salvação, levando amparo aos que sofrem no mundo, dando-lhes vida e perdão. Dá-nos o Teu pensamento para sabermos amar ao nosso irmão afastado, isolado, ao próximo ajudar, o abandonado, necessitado, ao Teu caminho levar e lhe falar que Teu Filho enviaste ao mundo inteiro salvar, ao mundo inteiro salvar. Nós vamos ouvir as leituras da Palavra de Deus para este nosso culto, iniciando pela leitura do Antigo Testamento, o livro do profeta Jeremias, capítulo 11, do versículo 18 até o versículo 20. Jeremias escreve assim: O Senhor Deus me contou as maldades que os meus inimigos estavam planejando contra mim. Eu era como um cordeiro manso que é levado para ser morto. Não sabia que era contra mim que eles estavam planejando maldades. Eles diziam o seguinte: vamos derrubar a árvore enquanto ainda está forte. Vamos matar Jeremias para que nunca mais ninguém lembre dele. Então eu orei assim: Ó Senhor Todo-Poderoso, Tu és um juiz justo.
Tu examinas os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Deixa que eu veja a tua vingança contra eles, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Essas são as palavras do Antigo Testamento. Convido a comunidade a se colocar de pé para ouvirmos o Santo Evangelho, sobre o qual nós vamos meditar logo mais. Marcos 9, 30 até 37. O evangelista escreve assim: Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os discípulos. Ele lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e a pôs no meio deles, e abraçando-a disse aos discípulos: aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber, não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Essas são as palavras do Santo Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé com o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, e subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A comunidade pode se sentar. Em preparação à mensagem, nós vamos cantar o hino Meu Prazer é Cristo. Prazer é Cristo, que falta então terei. Conduz minhas calmas águas, com Ele viverei. Agora e para sempre, na mais bendita união, sabendo que só nele é certa a salvação. Eu já andei aflito e quase pereci. Em Cristo Deus querido, a clara luz eu vi. Eu sei que Jesus Cristo é o meu bom pastor, pois Ele sempre guia os seus com puro amor. Ao mundo, ó Deus, eu quero levar o teu amor. Esteja aqui comigo, ser meu protetor na lida desta vida, em tentação e dor. Vem dar-me forte apoio, enfim a paz e o céu. O
prazer é Cristo, que falta então terei. Conduz-me às calmas águas, com Ele viverei, agora e para sempre, na mais bendita união, sabendo que só nele é certa salvação, sabendo que só nele é certa salvação. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do seu Santo Espírito nos abençoe e nos acompanhe nesse momento que nós queremos meditar na sua santa palavra, e que Ele, pela sua graça, nos faça ser transformados dia a dia através dessa palavra de salvação. Amém. Podem sentar-se. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu quero agora, no início dessa mensagem, confessar uma coisa. Lá em casa nós gostamos muito de assistir reality shows. Gostamos de passar o tempo olhando a reação das pessoas que estão confinadas e obrigadas a viver por um certo período num espaço não muito grande. E agora começou A Fazenda na Record. Esses dias a gente olhando umas coisas ali, aí teve a primeira dinâmica, eu achei uma coisa muito engraçada. Começou a primeira briga, entre um rapaz, o tal de Rico, e já uma senhora, não tão, mas já um pouquinho mais velha, a Solange alguma coisa, não me lembro o sobrenome. E aí, quando começaram o atrito, esta mulher olhou para ele e falou assim: seu desconhecido. Porque ali na Fazenda da Record, diferente de outros realities ali, são subcelebridades, pessoas que são conhecidas de alguma forma. Então, ela ofendeu o rapaz, chamando ele de desconhecido. E ele se ofendeu muito com isso. Depois bateram boca e discutiram e não sei o quê. E ele chegou para outra pessoa e falou assim: ela me chamou de desconhecido. Como assim? O ser humano, lá dentro dele, diz que dentro de cada um de nós mora um rei, uma rainha. Nós queremos ser pessoas importantes, nós queremos ser pessoas reconhecidas, nós queremos ter um lugar de destaque. Isso faz bem para o nosso ego. E entre os discípulos não era diferente. O texto que nós ouvimos hoje, nós vemos os discípulos caminhando com Jesus para Cafarnaum. Nesse momento, eles estavam se aproximando aí da morte de Jesus, acontecimentos que vêm depois do momento da transfiguração. Então, ali está há semanas ou dias da morte de Jesus, e Jesus falando a eles, começou a falar a respeito da necessidade da sua morte, e eles, em certo momento, caminhando, provavelmente Jesus talvez ia na frente, e eles mais atrás, e discutindo. E quando chegam em casa, em Cafarnaum, Jesus pergunta para eles: o que vocês estavam discutindo? E aí a vergonha bate. Aí talvez eles tenham ficado vermelhos de vergonha, tentaram desconversar, porque eles sabiam que o conteúdo, o motivo da discussão deles não era nada nobre. Talvez naquele momento eles tenham se dado conta do quanto egoístas eles estavam sendo com aquela discussão de quem era o mais importante. Os discípulos não conseguiram escapar dessa armadilha do diabo, e nós não conseguimos hoje. Nós, mesmos cristãos, ainda caímos nessa armadilha. Ainda damos ouvido quando o diabo vem na nossa orelha e diz: olha, você é melhor do que aquele ali. Você é mais importante que aquela outra pessoa. Você é uma pessoa tão boa e tão importante que as pessoas deveriam vir e servir a você. Nós, e a nossa natureza pecaminosa, gosta desse tipo de coisa.
Esse é um discurso que agrada os nossos ouvidos. Nós queremos ser importantes, nós queremos ser servidos. E aí nós precisamos sempre de novo nos perguntar: quem é o mais importante? Principalmente, quem é o mais importante no reino de Deus. Isso é o que realmente importa para nós cristãos. Então, diante daquela discussão, obviamente Jesus já sabia, ele que instigou os discípulos a falarem a respeito disso, e aí Jesus dá uma resposta. Na verdade, Jesus dá duas respostas para essa pergunta a respeito de quem é o mais importante no reino de Deus. E essa resposta deixa os discípulos quietos, talvez ainda mais envergonhados. E talvez, ou melhor, com certeza, deveria pelo menos também nos deixar envergonhados e muito quietos. Quem é o mais importante no reino de Deus? A primeira resposta de Jesus: o mais importante no reino de Deus é aquele que serve aos outros. Pois veja bem, nós queremos ser servidos. E Jesus diz o contrário. O mais importante no reino de Deus é aquele que serve. E Jesus não apenas falou, não apenas ensinou com palavras, mas a sua vida inteira foi um exemplo de serviço às outras pessoas. Foi um exemplo de humildade. Deus se fez ser humano como nós e veio, e ele mesmo diz, veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus serviu a todos à sua volta. Com a sua vida ele ensinou, e na sua morte também. Ele se ofereceu em sacrifício por todos nós, para nos dar perdão, vida e salvação. E antes da sua morte ainda, antes da grande ceia, a última ceia dos seus discípulos, registrado lá em João capítulo 13, Jesus dá o grande exemplo de humildade e serviço quando ele lava os pés sujos, com certeza, os pés sujos dos seus discípulos. E ele ensina, não com palavras, com ações, a respeito de humildade e serviço em amor ao próximo. Era um serviço realizado apenas pelos servos, pelos escravos. Era um serviço onde realmente deveria ter muita humildade. Obviamente que Jesus não quer dizer que nós hoje precisemos ficar lavando os pés uns dos outros. Mas ele nos ensina que nós, em momento algum, podemos nos considerar superiores, podemos nos considerar melhores do que qualquer pessoa. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Efésios, ou melhor, aos Filipenses, ele diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas com humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Veja, Jesus está ensinando que o mais importante no reino de Deus é aquele que serve o seu próximo. É aquele que está disposto a servir em todos os momentos aquelas pessoas que Deus colocou em nossas vidas. Para Jesus, pouco importa se nós fazemos parte da diretoria da comunidade, se nós fazemos parte da diretoria dos departamentos, ou qualquer coisa, se nós temos algum cargo dentro da igreja. Esses cargos criados dentro da igreja são uma bênção de Deus para o serviço da comunidade, para que pessoas estejam à frente desse trabalho, para que haja ordem e decência dentro da igreja. Mas são cargos de serviço. Não são cargos ou posições onde as pessoas estão lá para serem servidas. Infelizmente, muitas pessoas acham que sim, agora eu sou da diretoria, então eu vou mandar nos outros. Os outros vão me obedecer e me servir. Não. Quando as pessoas assumem um cargo dentro da igreja, deveria ser nesse sentido, de servir o próximo de uma forma especial. Mas, de novo, nós seres humanos temos uma grande dificuldade em nos colocar como servos. E por isso, essa palavra de Jesus é tão dura, não só foi dura para os discípulos naquele momento, mas é dura ainda para nós. Porque o nosso orgulho, o nosso egoísmo, nos impede muitas vezes de olhar para os outros
olhar para os seus interesses e necessidades. E acabamos sempre, de novo, olhando para dentro de nós mesmos e nos afogando, muitas vezes, no nosso orgulho e egoísmo. Quem é o mais importante no reino de Deus? A segunda resposta de Jesus é muito importante também. Jesus diz que o mais importante no reino de Deus é aquele que se torna como uma criança. E aí há muitas interpretações do que significa se tornar uma criança no reino de Deus. Nós poderíamos aqui, debater bastante a esse respeito, mas eu gostaria de lembrar uma história que eu já contei em algum momento, em alguma mensagem. Eu me lembro que eu já contei essa história de uma vila que passava por uma estiagem muito forte, muito grande. Rios e lagos estavam praticamente secos e as pessoas desesperadas. E então aquela comunidade decidiu que em tal dia eles iriam até o morro mais alto da cidade, lá eles se reuniriam e fariam um momento de oração a Deus, clamando pelo socorro, pela água. E aí as pessoas estavam lá, as últimas pessoas chegando, e chega um menino com um guarda-chuva. E os outros começam a dar risada do menino. O que você está fazendo aqui com um guarda-chuva no meio dessa secura? Aí o menino disse, mas nós não viemos pedir para Deus para ele mandar chuva? Eu já vim preparado, eu não quero voltar para casa todo molhado. Se tornar como criança no reino de Deus tem esse aspecto da confiança total em Deus. Assim como uma criança confia totalmente nos seus pais, assim como uma criança sobe na mesa e se atira nos braços do pai e da mãe na certeza de que eles vão segurá-lo, ele não vai se esborrachar no chão, assim é se tornar uma criança no reino de Deus. É confiar totalmente em Deus, saber que Deus pode tudo, e que Deus sabe o que é melhor para nós e pode e conduz a nossa vida da melhor forma possível. Mateus capítulo 18, versículos 13 e 4, Jesus diz assim: em verdade eu lhes digo, se vocês não se converterem, se não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Se tornar como uma criança é como um menino que foi para um momento de oração com guarda-chuva no meio de toda a secura. É confiar no nosso Pai Celestial. É confiar que Ele pode e Ele está sempre provendo tudo que é necessário para a nossa vida, seja ela espiritual ou material. De novo, essas duas respostas de Jesus foram um golpe duro para aqueles discípulos e devem nos levar a pensar e a refletir a nossa vida hoje também. Quantas vezes nós não nos sentimos assim dentro da igreja? Poxa, eu vou lá porque eu sou tão importante e as pessoas deveriam me servir. Eu vou lá porque a igreja está aí para me servir. Quantas vezes essa imagem ou essa ideia passa em nossas mentes? E com poucas vezes nós estamos dispostos a virmos para a igreja para dizer: Senhor, aqui está o teu servo, para servir a Deus. E como é que nós servimos a Deus? Quando nós servimos aos nossos irmãos. Quando nós praticamos o nosso amor na vida diária, servindo em amor e abnegação aqueles que Deus colocou em nossas vidas. E o apóstolo Paulo diz: façam o bem sempre, iniciando e principalmente dentro da família da fé. E obviamente que nós não ficamos aí, nós também devemos levar o nosso amor e serviço ao mundo, para que lá no mundo seja um testemunho do amor de Deus por cada pessoa, e assim possamos trazer muitos para Cristo. E quantas vezes nós deixamos ser conduzidos por Deus como uma criança que é conduzida pelos seus pais? Será que nós temos realmente sido crianças, espiritualmente falando, confiando em Deus em todos os momentos? Confiando totalmente em Deus? Sabendo que tudo aquilo que nós somos e temos vem dele, e toda a nossa força e saúde para o trabalho, as nossas capacidades também são um dom de Deus? Ser importante no reino de Deus, servir aos outros e ser como uma criança. Isso não significa ser escravo dos outros, mas servirmos aos outros em amor. Vocês imaginem, se todos nós
membros da comunidade São Marcos, se todos nós cristãos do mundo inteiro estivermos dispostos a servirmos uns aos outros em amor, haverá sempre servos e haverá sempre servidos. Porque será uma vida de serviço mútuo e todos nós seremos beneficiados. E o amor de Deus entre os irmãos crescerá cada vez mais e encherá cada vez mais a vida das pessoas de alegria e de ânimo. E quando nós nos tornarmos e nos permitirmos sermos crianças no reino de Deus, nós poderemos com toda a confiança nos colocar nos braços do nosso Pai, chegar a Ele com toda a certeza de que Ele nos recebe nos braços amorosos. Nós poderemos confessar a Ele as nossas limitações, confessar a Ele as nossas falhas em servir ao nosso próximo. E nós temos a certeza de que assim Ele nos dará forças para servirmos em alegria, seguindo o exemplo do nosso Senhor Jesus. Queridos irmãos e irmãs, o nosso consolo e a nossa motivação para servirmos ao nosso próximo é este. Pelo serviço de Jesus, nós já temos garantido o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Lá na vida eterna, sim, nós seremos servidos. A palavra de Deus é muito clara. Lá os anjos irão nos servir. Mas até nós chegarmos lá, em humildade, nós somos servos de Deus e do nosso próximo. Quem é o mais importante no reino de Deus? É quem confia somente e totalmente em Jesus Cristo. E por causa desta fé, nós somos salvos por Jesus e sabemos disso. E agora nós vamos servir aos outros e confiar em Deus como uma criança. O pastor da nossa igreja irmã, a Igreja de Confissão Luterana, disse assim certa vez: no mundo sempre haverá disputas, mas que entre nós haja serviço. Que sejamos unidos no trabalho para que o reino de Deus cresça. Que sejamos humildes servos uns dos outros. Que tenhamos a clareza de que dependemos de Deus. Que reconheçamos mutuamente que se há alguém maior entre nós, este alguém é Cristo. Esta é a nossa vida de cristãos, de serviço e uma vida de confiança como uma criança diante dos seus pais. E nós desejamos que o nosso Pai de amor nos conceda sempre a capacidade e a humildade de sermos seus servos fiéis, de servirmos ao nosso próximo e de vivermos uma vida de confiança absoluta no nosso Pai Celeste, como crianças que são cuidadas e amadas pelos seus pais. Que nesse serviço e nesta confiança nós caminhemos rumo à vida eterna. Amém. Que o grande amor desse nosso Pai Celeste, que veio ao nosso encontro na vida, no serviço e de amor do seu Filho Jesus Cristo, guarde os nossos corações e mentes para a vida eterna. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Podem sentar-se. Nós vamos cantar agora mais um hino, Como Água Cristalina.
cristalina de um rio que vai pro mar. A minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louva. Assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de ti do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Senhor. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louva. Como a abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louva. Nós vamos orar. Amado Pai Celestial, com alegria te louvamos pelos teus gloriosos feitos, principalmente por nos teres enviado o teu Filho Jesus Cristo para ser o nosso Salvador, que é a maior dádiva que recebemos. Obrigado também pelas dádivas materiais, que diariamente, pela tua bondade, se fazem presentes em nossa vida. Senhor Jesus, o teu Evangelho mostra o quanto é grande o teu amor por nós. Para nos servir e salvar, assumistes a forma de servo, tornando-se semelhante a todos nós. E assim, cumpristes a lei que nós deveríamos cumprir, tomando sobre si o castigo pelos nossos pecados. Senhor, firmados e fortalecidos no teu amor, chama-nos sempre a te servir com alegria, de muitas formas, com os dons que nos deste, com o melhor de nossas ofertas. Ajuda-nos a te seguir com fé sincera, amor e fidelidade, e a produzir os frutos da fé, dando testemunho de ti. Ajuda-nos a enxergar as aflições das outras pessoas. Usa-nos para aliviar os sofrimentos dos pobres, para providenciar companhia aos solitários, para ser uma fonte de esperança aos desencorajados, para servir de ajuda e conforto aos angustiados e de consolo aos doentes. Dá-nos um coração generoso para partilharmos com os necessitados as bênçãos que nos deste. Ajuda-nos a perdoar, assim como tu nos perdoastes. Senhor, nós também te louvamos porque no dia de ontem concedestes mais um ano de feliz estado matrimonial ao Ricardo e à Rosane. Já são 25 anos, Senhor, desta união, abençoada com os filhos, e te pedimos que continues preservando esta união por muitos anos ainda e abençoando muito o Ricardo e a Rosane e toda a sua família. Ó Deus amado, nós te pedimos, fortalece-nos nos momentos de dor, tristeza e doenças. Que a tua bondade enxugue nossas lágrimas, que a tua mão cure nossas feridas e que no teu coração haja lugar para nos receber. Confiantes que irás ouvir as nossas orações. Oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. De modo semelhante, também depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, entregou, dizendo: Bebei todos deste, esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, a paz concede. Amém. Podem sentar-se? Chamamos os nossos irmãos e irmãs, bem-vindos à ceia do Senhor. Enquanto nós participamos da ceia, vamos ouvir um louvor. Vinde, tudo está preparado. Achei então na Bíblia, será que a verdade me alcançou enfim? Eu sou o Senhor, não tenha nenhum outro Deus além de mim. Me acordou, me mostrou verdadeira alegria. O Senhor me salvou pela cruz vazia. Me acordou, me mostrou verdadeira alegria. O Senhor me salvou. Cuidar de mim. Procurei em vários livros como, porque, quando será o meu fim? Achei então na Bíblia, será que a verdade me alcançou enfim? Eu sou o Senhor, não tenha nenhum outro Deus além de mim. Me acordou, me mostrou verdadeira alegria. O Senhor me salvou pela cruz vazia.
Todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, estamos dando testemunho ao mundo da morte redentora de Jesus Cristo, desse serviço que Ele nos prestou de forma tão maravilhosa, e aguardamos o seu retorno para nos levar aos céus. Nós vamos agradecer a Deus. Amado Pai Celeste, te louvamos e agradecemos por mais esta oportunidade que nos deste de receber a tua ceia. Pedimos, Senhor, que ela nos fortaleça a fé em ti, nos leve a amar e a servir ao nosso próximo em amor todos os dias, e que possamos viver a certeza da vida eterna contigo nos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podem sentar-se. Mais uma vez, muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais esse nosso culto. Os nossos irmãos e irmãs que vieram até o nosso templo, os nossos irmãos e irmãs também nos acompanham de casa. Todos sejam abençoados por Deus. Nós amanhã teremos nossa primeira aula do retorno da instrução dos confirmandos, essa turma que está quase no finalzinho já das suas aulas, né? Tivemos aí um período bastante grande parado por causa da pandemia, mas nós vamos retornar amanhã, reiniciar as aulas, e ainda este ano teremos a confirmação dessa turma. Então amanhã, às 18 horas, nós temos a primeira aula de retorno, das 18 às 19 horas. Às 19h30 temos a nosso momento devocional, transmitido pelo Facebook da comunidade. Na sexta, reunião dos leigos, novamente às 20 horas, do nosso projeto, grande projeto a longo prazo, de irmos lendo as nossas doutrinas, conversando, debatendo a respeito delas. Então sexta-feira, às 20 horas. E no domingo, então, o nosso culto às 9 horas da manhã, tanto presencial quanto também transmitido pelo Facebook. Desejo que Deus acompanhe vocês de volta aos seus lares. Todos tenham uma boa noite de sono, de descanso, protegidos por Deus. E agora, enquanto nós ouvimos o último hino, aqueles irmãos e irmãs que estiverem preparados, queiram fazer as suas ofertas, podem fazê-lo. Os irmãos de casa que queiram fazer também sua contribuição, trabalho do Reino de Deus nessa comunidade, depois vai ter aí os dados da comunidade, da conta bancária. Nós nos cumprimentamos aqui na saída. Boa noite a todos e nos vemos amanhã, então, na nossa devoção. Até mais. Cantamos teu louvor, alegres ao teu templo aqui deixar. Bendito és tu, conosco está, Senhor, com tua paz vem nos abençoar. Que tua paz levemos para o lar, conosco fica até o anoitecer, e do pecado, ó Pai, vem nos guardar, e faze-nos teu nome engrandecer. Que tua paz nos sirva de fanal durante a noite para nos guiar na escuridão da vida e contra o mal, pois luz e trevas podes dominar. Que tua paz nos venha dirigir todo momento em nosso labutar, e
cessa a luta no porvir, que eterna paz possamos desfrutar.